Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vira para o irmão que está do seu lado, assim, todo bonitão, tranquilo. Fala para ele assim, seja forte e corajoso sempre. Fala para ele assim, tenha certeza que você vai precisar ser forte e corajoso todos os dias. Amém? Você pode dar glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Foi uma luta para chegar. O pastor Cristiano comentou comigo ontem, eu estava do lado do meu chefe, falei para ele assim, poxa, como me liberar 1h da tarde, na quinta-feira? Ele, não, deixa comigo, tranquilo, fechado. Ele saiu 1h da tarde, e eu saí de lá 5 horas correndo. Eu falei, obrigado, amém, Deus sabe de todas as coisas. Aí agradeço a oportunidade de estar podendo ministrar nessa noite, que é um prazer enorme sempre estar na casa de Deus, primeiro para ouvir, e segundo para receber esse céu baixinho sobre esse lugar, né? A gente vai revigorando as nossas energias espirituais quando entramos numa casa que está vivendo a manifestação do Espírito Santo de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, o pastor Cristiano me dá, qual é o tema? Porque quando tem um tema, nos dá um norte, uma direção. Ele falou, não, fica à vontade. Eu falei, agora ele piorou minha situação. Mas no trabalho tivemos uma conversa com alguns irmãos que temos, e a gente, graças a Deus, conversamos bastante. E hoje essa palavra falou, eu acabei colocando de uma certa forma essa palavra, e quando eu cheguei nessa atmosfera, o Espírito Santo, Deus me relembrou, ela não me permitiu pensar mais em nenhuma outra. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, vai falar sobre Eucana e suas mulheres. Diz assim, houve um homem em Ramataim, Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tour e filho de Zufi, o Afreteu. E este tinha 2 mulheres, uma era Ana e a outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ófnis e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele uma porção a seus filhos e todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte de excelência. E eu queria que você gravasse isso. Em outras versões vai dizer porção dobrada, né? E essa minha versão está dizendo que ele ofertava pela vida de Ana uma oferta de excelência. Repita comigo e fala assim, eu preciso dar a Deus uma oferta de excelência. Porém, Ana dava uma parte de excelência porque a amava. E Ana, embora o Senhor tivesse encerrado a madre, e sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha encerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que subia à casa do Senhor, a outra irritava, e por isso chorava e não comia. E então Eucana, seu marido, lhe disse-lhe, Ana, por que choras? E por que não comes? É porque estás mal o teu coração. Não te sou melhor do que 10 filhos. Queridos, eu casei muito novo, né? Eu tinha 15 anos de idade quando casei, papai e mamãe assinando para a gente casar, e
e demoramos um pouco para ter. Eu não aconselho ninguém a casar novo, pelo amor de Deus, né? Não faça isso. Mas demoramos, acredito eu, 15 anos, né, ou 16 anos, para termos nossa filha. E, nesse período, a gente sempre trabalhava com jovens, e quando o jovem se apega, né, sempre chama de pai, né? É pai, é mãe. Acho que eu não sou Abraão, não, mas Jacó eu estou próximo, né? Que a gente vai construindo filhos pela jornada, pela caminhada, e cria-se esse carinho, cria-se esse ambiente. E quando as crianças, ou quando os adolescentes, chamava de pai, principalmente, aquilo, de uma certa forma, né, entristecia muito a minha esposa, porque ela tinha um desejo muito grande de engravidar, e não conseguia. Teve, acho que 3 ou mais ou menos 2 abortos espontâneos, né, dela, e não conseguia, e aquilo trazia essa preocupação no coração dela, de ver outras mulheres mãe, e ela, com aquele sonho tão grande, não conseguia, naquele momento. E aquilo tocava ela. E essa palavra de Ana, em cima de Ana, de Penina e Eucana, me chama a atenção porque, imagina uma mulher que é casada com um homem, e ele tem 2 mulheres, uma tem filhos e a outra não tem. A dificuldade de Ana de entender, de se ajustar, de se sentir confortável dentro da sua própria casa, eu acredito que isso era um ambiente totalmente impossível para ela. Até porque a palavra vai nos ensinar que Penina a irritava excessivamente. Eu quero entender esse excessivamente quando a gente está de manhã tomando café e Penina dizia para Ana, Ana, eu tenho filhos e você não tem. Vou dar café às minhas crianças e você não vai dar café a ninguém porque você não tem filho. Eu acredito que excessivamente era na hora do almoço, sentado na mesa, e Penina dizia assim, filhos, vamos comer. Ana, você não tem. De uma certa forma, uma provocação. E eu acho que brasileiro sabe muito bem o que é provocar o outro. E Penina a irritava dessa forma. Penina a chateava dessa forma. E com isso criava-se no coração de Ana uma amargura muito grande. E uma amargura tão grande por entender que foi o Senhor que encerrou a sua madre. Só que isso tem um ponto muito bom, um ponto ótimo em ser positivo, porque foi o Senhor que encerrou a madre dela. Se o Senhor encerra, Ele mesmo pode abrir. Só vai depender de você entender algumas situações, e eu não vou me demorar, mas eu vou meter aqui em alguns fatos muito importantes para nós. Primeiro, a gente ouve se falar muito sobre crítica, que existem críticas positivas, que existem críticas negativas. Aí uma vez eu trabalhando na Via Crescimento com o prefeito Sandro Matos, né, levou a gente para um curso e eu aprendi que não existem críticas positivas e aprendi que não existem crítica negativa. Existe crítica. Crítica é crítica. Eu vou te dar uma crítica positiva. Não, a positiva é o carinho. A pessoa está falando assim, de uma forma carinhosa eu vou te dar uma crítica. De uma forma negativa, pesada, a pessoa quer te magoar, ela vai te dar uma crítica. Mas crítica, ela é crítica. E tem pessoas que conseguem absorver isso de uma forma que ajuda ela, impulsiona ela a ir à frente. E tem pessoas que não lidam muito bem com um tom de crítica e se trava, se fecha, tem medo e não consegue mais avançar com medo de ser chamado a atenção novamente. Lá no meu trabalho, no início, eu era muito chamado a atenção por não incomodar os outros, por não gostar de incomodar. Então, para mim, não tinha problema errar. Eu vou aprender errando. Então, eu saía fazendo, saía errando, depois voltava e quando vinha com carinho, eu falava assim, eu não sei, desculpa. Mas por que você não perguntou? Porque você estava atarefado. Mas eu queria futucar, eu queria fazer, eu queria pegar. E, então, a gente observa até hoje, tem algumas pessoas que começam a fazer e lá é pesada a crítica. E travam pessoas, e as pessoas falam assim, eu não quero mais fazer isso aí, para não receber esse esporro ou essa crítica tão pesada.
aí acaba travando a pessoa de querer aprender, de querer se desenvolver, de querer evoluir naquilo ou de buscar algo em cima daquilo. Só que no trabalho a gente fala assim, aqui você não tem que querer, você vai fazer, querendo ou não. Só que aqui na situação de Ana, era algo totalmente diferente. Primeiro porque ela recebe algumas críticas de Peninas e ela recebe um elogio do seu marido. No versículo 8, ele vai dizer assim, eu não te amo, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. E eu aprendo nessa palavra uma coisa muito importante, pegue isso. Pessoas que nos amam tanto, acaba nos atrapalhando de alcançar e de viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque eles querem, de uma certa forma, amaciar o nosso ego, eles querem, de uma certa forma, confortar a nossa vida, quando, na verdade, Deus está dizendo assim, eu não quero que você esteja num ambiente de conforto, mas eu quero que você esteja num ambiente de confronto, de guerra. Porque se você ficar sendo confortado, se você ficar sendo elogiado, se você ficar passando a mão sobre a tua cabeça, não está se criando um ser humano que vai viver a guerra que está aí fora. Não vai se criar ou se vai viver um ser humano que vai conseguir enfrentar as dificuldades e os obstáculos que vão existir no caminho. E Eucana está aqui dizendo para Ana assim, Ana, mesmo que você não tenha filhos, não se preocupe. Penina pode ter 20 filhos, mas ela não tem o meu amor, ela não tem a minha dedicação, ela não tem o meu carinho, ela não tem o meu conforto que eu estou dando a você. E quando na verdade Deus está dizendo assim, eu não quero, Ana, que Eucana te conforte, eu quero que Penina te toque, eu quero que Penina grite, eu quero que Penina clame, eu quero que Penina te acorde. E a gente fala, Senhor, eu não estou entendendo por o Senhor quer que a voz da Penina me incomode. É para que você saia da sua zona de conforto. Estava muito cômodo para Ana. Penina podia falar o que foi, ela falava, mas eu tenho o amor de Eucana. E você não. Penina vai dizer, eu tenho filhos que é o teu sonho. E você não tem, Ana. E o que me chama a atenção é que toda crítica de Penina, possessiva, excessiva e pesada em cima de Ana, ao dizer, Ana, eu tenho filhos e você não tem, a gente pode trocar isso por uma motivação, quando alguém se levanta contra você. A gente pode trocar as palavras pesadas que as pessoas colocam sobre nós, dizendo assim, ô Penina, ô Ana, está na hora de você se levantar para orar, ô Ana, está na hora de você se erguer, ô Ana, você está indo para a casa de Deus, começa a jejuar, começa a se importar, Ana, está na hora de você viver milagre, Ana, está na hora de você buscar teu filho. Em outras palavras, quando Penina a irritava excessivamente, ela estava dizendo, Ana, acorda para você viver o milagre que Deus tem para você. Enquanto você ficar confortada no coração do teu marido, você vai continuar sendo o que você é. Você vai continuar tendo o que você tem. Você vai continuar vivendo o que você vive, tá bom? Então viva! Mas Deus tem muito mais para você. Então pare de reclamar se alguém está te perseguindo. Pare de reclamar se alguém está te confrontando. Pare de reclamar se alguém está sendo de uma certa forma, sei lá, te irritando, tipo, nada. É Deus dizendo para você, ei, está na hora de acordar para você viver o que você quer viver. Está na hora de você acordar para viver o que os céus têm para você. E quando Ana acordou para a coisa, ela corre para a igreja, ela corre para o altar para orar. A palavra vai dizer que ela não tem palavras, que ela não tem lágrima, porque a angústia já era muito grande sobre a vida dela. E ela estava balbuciando, ela estava fazendo mímica, ao ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada, mas ela diz, não, tua filha não está embriagada, tua filha está amargurada de alma. Mas ela correu para o lugar. Eu não vou naquela igreja porque o pastor me falou uma palavra tão pesada. Aí você vai correr para onde?
Eu não vou lá porque a irmã não falou comigo, eu não vou lá porque, sabe? Infelizmente, o inimigo vai manifestar uma porção de setas para querer nos afastar desse ambiente. Uma palavra de amor dita de um altar vai entender, ele vai transformar como ironia no teu coração, dizendo, está jogando piada para mim. Só que às vezes não é piada, é Deus falando assim, se toca, negão. Se toca, está na hora. Até quando tu vai ficar aí sentado, olhando, e nessa situação, de uma forma tão confortável? Será que eu vou ter que cortar o teu emprego? Será que eu vou ter que aumentar a tua luz? Será? São meios e situações, não estou dizendo que Deus faz, mas eu estou dizendo que Deus usa meios e situações para dizer assim, acorda. Ou você se levanta para viver o que os céus têm para você, porque Deus está dizendo assim, eu não vou deixar nem que você mesmo queira atrapalhar o que os céus preparou para você. Ou você vai acordar por bem, ou a penina vai ficar gritando no teu ouvido até tu se mancar. Para de achar que críticas negativas, que falas pesadas, são para te derrubar, não é não. Derruba quem é fraco. Derruba quem não lê a palavra, derruba quem não ora, derruba quem não tem contato, quem não tem unção, derruba quem não tem a presença. Mas qualquer palavra negativa, ela levanta. Ela cria oportunidades, ela gera milagre. Você está entendendo isso? Aí a pergunta que não quer calar. Quem amava mais Ana? Alcana ou Penina? Faça essa reflexão. Quem amava mais Ana? Alcana ou Penina? Ele dizia, eu sou melhor do que 10 filhos. Eu estou te dando um conforto em meio à amargura. É isso que você quer? Agora olha para dentro de si e se pergunta, é isso que você quer? Um conforto? Uma TV de 85 polegadas na sua sala, sofá retrátil, ar-condicionado ligado, suco de laranja. Só que o conforto é temporário. Lembra-se que Eucana podia dar conforto enquanto ele pudesse estar vivo. E a geração de Penina ia continuar. Você entende isso? Que nem todo mundo que te ama não está ajudando você a viver milagre. Já viu quando alguém está doente, ou com câncer, seja lá o que for, e chega alguém com uma fala profética dizendo, eu vejo cura. Aí tem sempre um que vai dizer assim, não dá esperança não. Vai morrer, é assim mesmo. Vovó morreu de câncer, vovô morreu de câncer, mamãe morreu de câncer, papai morreu de câncer. Por que tu tem que morrer de câncer? Você pode ser alguém que vai quebrar esse paradigma. Você pode ser alguém que dizer assim, não, eu vou vencer porque eu vou testemunhar aí que Jesus me curou. Ou você vai aceitar o conforto de quem está do teu lado dizendo assim, não, tu está morrendo, mas eu estou aqui contigo. Acorda que quem está contigo vai sobreviver e você vai morrer. Meu Deus. Você entende isso? Eucana queria dar conforto. E Penina estava ajudando Ana a viver milagre. Aí eu te pergunto, o que você vai fazer com as críticas que você recebe? Eu confesso para você, se eu fosse dar ouvido às críticas que falam ou que bordam sobre mim, eu acho que eu deveria me mudar para o Japão, me pintar de branco e ficar falando arigatô, sayonara, até aprender o japonês. Mas a gente tem essa oportunidade em Deus de transformar isso. Aí Deus fala assim, Deus até permite, e é engraçado que é fato.
Ele permite com que a fala de algumas pessoas cheguem ao teu ouvido totalmente turpada, quebrada, fora de contexto, para querer dar um soco no teu coração e falar, eu não esperava isso. Como assim? Para te deixar sem reação, sem chão. Aí você fala, eu não vou mais, eu não vou trabalhar mais, eu não... Congresso das Mulheres foi uma coisa linda aquilo. Mas quantas pessoas foram flechadas, setadas, para chegar naquele nível de trabalho? Aí os mais fortes sobrevivem à crítica, ao não, a fala dura, e os mais fracos, que ficam sendo mimados, eles vão desistindo, porque ninguém falou isso comigo, nem papai, nem mamãe, porque a irmã vai falar dessa forma. Ei, a gente não está aqui para ser cuidado como bibelô de Jeová, não. Ele falou que vai ser tratado no fogo, na fornalha, na cova. É a guerra, é com gigante. Não é com palavras que vai confortar o teu coração, que vai te levar ao céu, não. A Bíblia é o confronto. O Evangelho, para curar, ele confronta o nosso eu. Ele está dizendo, o Evangelho é amar, perdoar e ganhar. Aí se você não ama, você está fora do contexto. Se você não vive, você está fora do contexto. Se você não ganha, você está fora do contexto. O que é o Evangelho, pastor? Eu vim aqui para orar pela minha casa, pela minha família, para Deus mudar a minha história. Mas o Evangelho fala que a mudança tem que começar por você. É você, não é quem está na tua casa. Os confrontos é que vai nos impulsionar para viver milagre. Penina questionou, Penina brincou, Penina falou, Penina humilhou enquanto pôde, mas quando Ana dobrou o joelho e falou, hoje eu quero mudança na minha história. E eu acho, não tenho certeza, Deus estava ansioso por isso. Porque é perfeito o encaixamento da coisa. Olha o que pode acontecer na tua vida. O problema de Deus era o quê? Hófines e Finéias, os dois filhos de Eli, que eram rebeldes, não queriam se consertar, que não queriam mais nada. Deus está falando, eu preciso de um povo sacerdote, eu preciso de um novo profeta. E Ana fala, se tu me deres um filho varão, quando ele parar de mamar, eu vou entregar na tua casa e ele vai ser... O problema de Deus se resolve com o posicionamento de Ana. Ana fechou essa ideia. Eu preciso de um profeta. E você precisa de um filho. Toma o filho e me dá o profeta. Deus está falando, para de ficar chorando diante das críticas. Para de ficar chorando diante das palavras. Se levanta, porque Ele está precisando que um milagre que vai acontecer na sua vida, para impactar a vida de outros, para que sejam impactadas dentro da vida de outros, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no ambiente que você está. As pessoas precisam olhar para você e ver que você é uma Ana que vive um milagre sobrenatural. Você entende isso em nome de Jesus? Penina começou bem no capítulo 1. Só que no capítulo 2 não se fala mais de Penina. Os críticos, os perseguidores, eles só aparecem em um capítulo. Aí vem o cântico de Ana. Porque Ana agora está grávida. É um menino. Está dando de mamar. Não se falou mais de Penina, de que Penina estava irritando ela. Penina agora podia falar que o menino era feio, cabeçudinho, pé quebrado, tortinho, orelha mal feita, os olhos não sei o quê, mas a Ana ia falar o quê? Mas agora eu tenho... Ele pode ser o que for, capenga, perneta, careca, mas agora eu tenho filho, meu problema era a falta de filho. E para mim ele é bonitão, lindão. Só que Penina agora não tem mais... E eu fico imaginando Penina, com 70 anos, 80 anos de idade, se estivesse viva até lá, não sei a história. E Ana poderia ir na casa dela e dizer assim, Penina, você falou tanto, que eu esqueci de lembrar você que o profeta da terra é o meu filho.
esqueci de falar com você que o juiz da terra é o meu filho. Ô, Penina, você sabe quem consagrou o primeiro rei de Israel? Esqueci de te contar, meu filho. Cadê o teu, Penina? Aonde o teu está na história? Se coloque sobre seus pés no nome de Jesus. Nós estamos vivendo num país que está complicado de você dar uma opinião. Lembrando que vivemos dentro de um país democrático, de direito, eu acho. Mas, enfim. Está chegando um momento que a gente não pode mais falar o que pensa, claro, evidente, de uma forma filtrada. Porque as pessoas de hoje, como é que se fala? Eu vou falar de uma linguagem tão fácil para todo mundo entender, que antigamente se falava a geração Y, né? Eu vou falar a geração todinho. A minha filha, ela postou um vídeo cantando. Eu não gosto muito disso, não. E mandou para mim um vídeo. Aí eu falei assim, já cantou melhor. Para quê, pastor? Ela me escreveu um texto. Que você não me ama. Que você é um pai que não sei o que lá. Que ama mais meus irmãos. Que não sei o que, que não sei o que lá. E eu estou no trabalho, lendo aquilo ali. Que eu vou me matar. Aí desligou. A mãe me ligou. O que tu falou para minha filha? Que a minha filha está desesperada. Que a minha filha não sei o quê. Eu falei, eu vou ligar para ela. Aí eu peguei e liguei. Se eu chegar em casa e você não tivesse matado, você pode ter certeza que eu vou te matar no couro. Eu estou com crise de ansiedade. Tu paga alguma conta? Acorda 4 horas da manhã. Se preocupa em comprar o pão. Falei para ela, eu vou te ensinar como na minha geração era tratada a ansiedade. E era assim, Denis, puf, eu te chamei 3 vezes, era 2. Não, eu pensei na 3, tu não veio e toma. Aí a gente está criando, a gente está formando uma geração que a gente não pode mais falar, a gente não pode questionar. Deixa eu te falar uma coisa, o mundo aí fora, eles não estão questionando, não. Eles estão abraçando de qualquer jeito, seja gordo, magro, feio, careca, o que for, vem para viver esse desespero que está aí fora. E se a gente, que somos luz, a palavra, se a gente não puder confrontar, se a gente não puder tratar dentro de uma verdade, se a gente não puder ser verdadeiro, esquece. Estamos perdendo tempo. E a gente precisa falar. A gente precisa tratar isso. Lá no mercado está uma mãe e 3 crianças correndo pelo mercado. Falei, isso não vai dar bom. Eu olhei para o rapaz olhou para mim e eu olhei para a mãe. E a mãe fez o quê? Qual o problema? Está me dando por quê? Meus filhos não podem correr no mercado? Eu falei, deve. Eu acho que seus filhos devem, que o mercado é dos seus filhos. Eu quero que seus filhos... Eu peguei a criança, botei a criança dentro do carrinho. Vai, filho. Rubim Barrichello, empurra teu irmão. Não. Falei para ela, dona, fica à vontade. O mercado é seu. Não se preocupe com nada. Só se quebrar. Aí vai ter que passar pelo caixa. Não se preocupe com nada. Mas ela se sentiu incomodada pelo fato da gente olhar a criança correndo dentro de um mercado. Porque a criança podia se machucar, podia machucar alguém, e o mercado, meu irmão, vou te falar, é coisa de Deus. E a gente tem que ter o cuidado de falar
Porque hoje não é como você fala, é como as pessoas entendem o que você está falando. A senhora virou para mim hoje de manhã e falou assim: meu filho, eu comprei esse café aqui, eu fiz o café e não gostei. Eu quero trocar o café. Eu falei: a senhora não gostou do café? Não gostei. Eu quero trocar. A senhora fez fraco ou forte? Eu fiz forte. A senhora faz um pouquinho fraco para ver, de repente... Não, filho, eu quero trocar, mas eu não posso trocar o café para a senhora. A senhora abriu o café. Você não vai trocar? Não, não posso trocar. Não vai? Eu vou chamar a polícia. Falei: a senhora vai chamar a polícia porque a senhora abriu... Eu falei desse mesmo forma. Eu quero entender. A senhora abriu o café, comprou o café, levou o café, não gostou do sabor do café, voltou ao mercado para trocar o café, e aí o pretinho não vai trocar e a senhora vai chamar a polícia para prender o pretinho que não quis trocar o pretinho. Aí ela riu. Aí, como eu gosto muito e amo muito a minha gerente, eu falei para ela assim: calma aí que eu vou trazer uma tô doce. Ela vai tomar café com a senhora. E a mulher trouxe a polícia porque não trocou o café. E no final da história, sabe o que falou? Teve um pretinho debochado, irônico aqui comigo. Aí eu passei, ela lá, o irônico. Aí me chamou, eu falei: ô dona, bem, para você ver o grau das coisas como está acontecendo. A gente precisa se levantar de uma forma impotente diante da palavra para a gente mudar muitas coisas. E a mudança vai começar por... E é isso que Deus quer de mim e de você. Que sejamos Ana. Diante das dificuldades, diante das perseguições, corra para o altar. Chore diante do altar. Clame diante do altar. E aí Deus vai mudar a história da tua situação. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu queria orar por você. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Não sei se de repente você entrou por esse lugar com o coração machucado porque ouviu alguma coisa que te entristeceu dentro da sua casa, na família, na igreja, enfim. Eu quero dizer para você que é assim mesmo, tá? Você vai sair daqui hoje com uma palavra que conforta, mas amanhã outra palavra vai vir de encontro a você de uma forma negativa para te derrubar. Entenda uma coisa: o diabo veio para roubar. Eu não sei o que a gente está esperando a não ser isso. E ele não vai usar pessoas de fora, ele vai usar pessoas. A gente sabe o contexto da história. E Deus está falando: para quê, Ana? Vamos embora, esquece Eucana e vem viver. Se você pudesse, se você quer, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Tem uma canção muito antiga que diz assim: em espírito, em verdade. Se você quiser, pode vir no altar. Te adoramos. Fecha os seus olhos no nome de Jesus. Te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Coloca a sua mão sobre o teu coração. Oh Deus, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos, Deus, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Declare: foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar.